Seu inglês está meio indisposto, meio taciturno? Deixa comigo, eu sou o Dr. Maurício, especialista em inglês, e eu vou botar o seu inglês para cima. Ô Paulinho, se sal fizesse mal à saúde, a palavra saudável não começava com sal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ajude a UTI a crescer e compartilhe o vídeo até com aqueles seus amigos que não comem Doritos porque tem muito sal. Não precisa comer não, sobra mais pra gente. Hoje é dia da parte 2 do episódio 2 da série Pronúncias de Vocabulário Corporativo, que a maioria das pessoas erra. Se você não assistiu a parte 1 desse episódio 2 e nem ao episódio 1, vá assistir. Vai ter o episódio 3, são basicamente 100 palavras que você tem que saber pronunciar corretamente para se comunicar em ambiente de trabalho e evitar pagar um mico e queimar o seu filme. Vamos nessa? Caso você esteja chegando agora, não viu nenhum outro vídeo, vou te explicar como a coisa funciona com a palavra capacidade que a gente viu lá no episódio 1. Vá assistir. Funciona assim. Aqui a gente tem a palavra em português, depois a grafia em inglês. Aqui vermelho, pronúncia errada. Veja que essa sílaba aqui está em negrito. O negrito indica que a sílaba é tônica, forte. E embaixo, a pronúncia correta. A pronúncia de capacidade não é capacity. Capacity é o que você usa para andar de moto, bicicleta. A pronúncia correta é capacity. Capacity. No inglês americano, tem uma tendência a pronunciar esse T como R. Capacity. Olha lá, fiz até um símbolo para deixar bem claro. É um T com R sobrescrito. Para te dizer que esse T tem som de R. Igual garagem. Garapa, seja lá o que for. Quando isso acontece no inglês americano? Eu posso dizer que isso acontece quando o T vem ladeado por vogais. Mas daí você vai me dizer, mas Y não é vogal, é consoante. Mas Y, nessa regra, vai ser considerado vogal porque ele tem som de I, né? Então, aqui nessa regra, funciona assim. Então, vamos deixar como da seguinte maneira. O T está ladeado por som de vogal, ele não está numa sílaba tônica. A tônica é o PA aqui. Portanto, eu posso ou dizer capacity ou capacity. Você escolhe. Está difícil falar capacity por enquanto? Fale capacity. As duas maneiras estão corretas. Processo. É só deletar o O e você tem a palavra em inglês. Mas a pronúncia não é process. É process. Note que tem um F depois do P. Ele está aí para indicar que tem um puff de ar aí. Ou seja, não é process, é process. Tem ar saindo. Process. E eu também coloquei um A depois do O, que tem um leve A aí. Pro e não pro. Percebeu? Process e não process. Process. Transportadora. Não é carrier. O R em inglês não tem esse som de R. Tem som de R. E a tônica não é na última sílaba. A pronúncia correta é carrier. Carrier. Que também significa operador de telefonia. Se você pronunciar carrier, ou então career, vai soar mais parecido com carreira. Se você, ao invés de pronunciar com os dois R's, carrier, pronunciar career, daí tá quase lá. Ou seja, não é transportador, tá próximo de carreira. Se você pronunciar como career, tá quase lá porque esse A tem som de hiato. Então não é career, é career. A career. Dois E's em inglês, com raríssimas exceções, tem som de I longo. Tem até que dar um sorrisinho. I. Career. Career. Então, transportadora carrier, carreira, career. Legal? Aqui um verbo super importante. Pode ser endereçar? Pode. Mas geralmente no mundo corporativo, o sentido dele é abordar, tratar, resolver. Muita gente pronuncia address. Address. Sabe por quê? Porque pensa em endereço. Tem duas maneiras de pronunciar endereço. Address, não address, mas é longo. Address ou address. Address, address. Você escolhe. Tanto faz. Mas o verbo só pode ser address. Quer falar endereço? Escolha address, address, mas o verbo address. Verbo super importante, hein? Agora, papel, função, não papel, folha. Papel, função. Qual é a sua função? Qual é o seu papel na empresa? É R-O-L-E. Lembra que eu falei que o R não tem som de R, tem som de R? Então, esse é o erro aqui.
Na verdade, tem dois. O primeiro é pronunciar o R como hole. Se você disser hole, vai parecer que você está dizendo furo, buraco, que é exatamente essa pronúncia de H-O-L-E. Hole. Hole. Imagina você falar qual é o seu buraco, o seu furo aqui na empresa. Faz sentido não, né? E aí tem outro problema que é a pronúncia do L. O E não é pronunciado, né? Então a pronúncia correta é roll. Roll. Você põe a língua lá no céu da boca, mas não produz nenhum som de vogal, não é roll. É roll. Você mata o som, né? Encostando a língua no céu da boca. Roll. Então não é roll, é roll. E não é hole, porque daí é furo, buraco. Segurança. O erro aqui está ligado ao Y. A gente não viu agora há pouco que o Y tem som de I aqui no final? Então a pronúncia correta de segurança é safety. Mas muita gente diz safety. O brasileiro tem uma tendência a não pronunciar esse I no final. Vou te dar outro exemplo. Universidade. As pessoas geralmente dizem university. University. E acham que estão falando Y, mas não estão. University ou university. Né? Aqui é safety e não safety. 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 Confiabilidade. Palavra importante no mundo corporativo. Não é... Olha, um palavrão, hein? Olha lá. Não é reliability. Re, como em repolho. Esse R, como eu acabei de falar, tem som de reliability. Reliability. De novo, outro problema, né? Mais um problema aqui, mais uma palavra que tem Y e as pessoas geralmente não pronunciam. Então, muita gente diz reliability, já está errado porque o R não tem som de R, igual ao português, e está faltando o I, né? Do Y. O correto é reliability. Reliability, ou em inglês americano, mas tem o T ladeado por som de vogal. Reliability ou reliability. Reliability. Matriz, essa palavra esquisita aqui. A gente tem duas palavras, na verdade. HEAD, cabeça, que também significa diretor, quem comanda o departamento. E aqui, quarter. Pode ser alojamento, quarto, pode ser trimestre também. Mas aqui seria o alojamento de quem comanda. Basicamente veio do mundo militar. E no mundo corporativo virou matriz, né? A pronúncia errada é headquarters. Headquarters. Ré como em reta. O que não pode ser, porque como a gente viu, o H tem som aspirado, ou seja, ar passando pela garganta. Como aqui na palavra cabeça. Head. Head. E não head, né? Então não vai ser headquarters, vai ser headquarters, headquarters, ou o T pode também ter som de re, só que diferente, aqui é diferente do T, ladeado por som de vogal. Então quando a gente tem um R antes do T e um som de vogal, ou vogal em si, depois a gente também tem esse fenômeno do T virando re. Party started. Party started. Legal? Terceiro trimestre. Eu escuto muita gente falando terceiro trimestre, coisa comum de se ouvir numa empresa, só que pronunciando, o pepino está aqui na palavra terceiro. Se você pronunciar terceiro, vamos ver a pronúncia correta primeiro. A gente tem TH aqui, que vai ter aquele som, né, que é feito com a língua entre os dentes, produzindo um som de S. Th. Então a pronúncia correta é third. Third. Muita gente não pronuncia o TH, né? Pronuncia com um T apenas. Ao invés de th, pronuncia third. Third é uma palavra. Third significa troço. Literalmente a palavra troço. Então, se eu disser third quarter ou third quarter, olha lá, mesmo fenômeno do T virando re, third quarter seria o trimestre do troço. Aí é mico garantido numa reunião. Tá cheio de gente falando isso por aí, viu? Então, terceiro trimestre é third quarter. Capriche no TH para evitar passar esse mico. Corporativo. Muita gente acha que é corporative, mas é corporate. Olha lá. Essa palavra aqui, o AT tem som de
it. Corporate ou corporate. Você pode falar esse corporate, geralmente o pessoal deixa ele de fora. Corporate, mas não corporate. Não é corporate, é corporate. Serviço, outro clássico, hein? Muita gente fala service. Pronuncia esse E no inglês americano, não é pronunciado, a não ser que seja uma palavra francesa, de outra origem. Né? Palavra inglesa mesmo, né? Esse E fica de fora. Então, não é service, mas service. Não é ser, mas é sir. E aqui no final, was. Service. Valor. A pronúncia não é value. Value. A pronúncia é value. Value. Como se fosse... Ele está muito velho. É quase isso, né? Value e não value. Né? Se você pensar... Como você fala azul? Azul todo mundo sabe falar. Não é blue? Olha lá. O E no final tem som de U. Mesma coisa aqui. Value. Tem um leve I, né? Antes. Value. Infraestrutura. Palavrão também, hein? Olha lá. É essa daqui. Muita gente pronuncia dessa maneira. Infrastructure. Infrastructure. Tá vendo? Tem esse ING aqui. Porque muita gente não pronuncia o N. Não é in, é in. In e não in. Aí não é infrastructure. É infrastructure. O R aqui vai ser pronunciado dessa maneira. Esse U se transforma em hiátono. Presta atenção no N. Infrastructure. Legal? Lucro bruto. Essa é uma palavra que 99,999% pronuncia errado. A maioria das pessoas pronuncia gross, mas é gross. Tenho certeza que você está surpreso aí desse lado. É gross e não gross. Então, lucro bruto é gross profit. Aqui está próximo, né? Profit. Não é profit. É profit. Tem aquele puff de ar, né? Um leve A depois do O. Profit. Gross profit. Famoso KPI. Key Performance Indicator. Muita gente diz KPI. Até hoje eu não entendi o porquê. Porque o K em inglês é K. Como é que você fala O? Ok. Em inglês é O. Ok, mas o K ninguém erra. A pessoa fala ok, em inglês ok, mas o K todo mundo acerta. K. Na hora de falar KPI, as pessoas dizem KPI. Não todo mundo, mas uma boa parte. A pronúncia correta é KPI. KPI. Agora uma perigosa, hein? Planilha. Preste muita atenção no que a gente vai ver agora aqui. Essa palavra, são duas palavras, né? Aqui a gente tem spread. Essa parte todo mundo acerta. Spread. Por uma curiosidade, spread também é o verbo espalhar, entre outras coisas. Então, aqui está tudo certo. Eu posso até dizer que eu posso, para melhorar, adicionar aquele em vez de spread, spread. Mas o som do EA aqui, add, tá certo. O problema, o risco de mico, vem aqui na palavra S-H-E-E-T. Pode ser folha de papel, tem vários significados. Lençol. 2 E's em inglês, eu já falei aqui agora há pouco. 2 E's tem som de I longo e acentuado. I. Tem até que dar um sorrisinho. Então a pronúncia correta de planilha é spreadsheet. Sheet. I. Muita gente fala spreadsheet. Shit é literalmente essa palavra aqui. Eu vou ter que falar. Merda. Spreadsheet vai soar como o quê? Se spread é o verbo espalhar e shit é merda, já viu no que vai dar isso? A pronúncia de planilha é spreadsheet. Dê um sorrisinho e alongue esse som de I. Spreadsheet. Spreadsheet. Pratica aí. I. Sheet. Não, shit. Shit é bem diferente. Tem gente que acha que é super parecido. Não é. Veja. Shit. Sheet. Shit. Sheet. Concorda?
Espero que sim. Empreendedor. Essa palavra é francesa, né? E aí dá um nó na cabeça de todo mundo. Muita gente fala entrepreneur, tem um monte de pronúncias, né? E aí você não pode culpar ninguém por errar uma pronúncia dessa. Mas, já que é uma palavra que surge muito, inclusive no mundo corporativo, porque tem os empreendedores internos, né? Gente que empreende dentro da empresa, né? É um conceito razoavelmente novo. A pronúncia é entrepreneur. Entrepreneur, tônica no entrepreneur. Entrepreneur. Agora você já sabe como fala esse treco aqui. Desenho. Essa é a última palavra. Desenho é outro clássico. A maioria, desenho técnico, né? Pode ser, não só desenho técnico, mas é muito comum. Empresas vai fazer um produto, tem que fazer um desenho do produto para poder depois produzi-lo. Muita gente fala drawing. Drawing. A W a gente viu quando foi? Foi nesse episódio aqui. A W, a gente viu a palavra lei. L-A-W. A W tem som de O. Por exemplo, lei. L-A-W é law. Então aqui vai ser draw. É drawing. Então vamos lá, vamos para os detalhes. Além do O, veja que eu coloquei um J aqui depois do D e antes do R, para dizer que é draw, entendeu? Então é drawing. E o NG, o N, aqui você não vai pronunciar como N, vai pronunciar como se fosse, por exemplo, estavam. É mais ou menos isso. Drawing. Olha lá, esse aqui, esse N com esse rabinho aqui, indica que, na verdade, não tem som de N, ele se alonga. Drawing. Como a gente estavam, sim, gostavam, tá? Então, drawing e não drawing. Palavra básica do mundo corporativo. Curtiu? Eu curti. Se você não assistiu a parte 1 do episódio 2, nem ao episódio 1, vá assistir. Em breve vem o episódio 3, o último episódio. São todas palavras super importantes para quem precisa trabalhar em inglês. E como sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu hype e a gente se vê na próxima consulta.